Na verdade, pensando bem, a ligação que tem a esta casa tem 25 anos, o que é mais do que a idade de muitos de vocês que aqui estão, e também é praticamente metade da minha idade, e, portanto, isto significa bem a ligação que eu tenho à faculdade. E também, de algum modo, devo um agradecimento à escola, porque eu acho que é graças à escola que sou muito daquilo que sou, e incluindo ser Presidente da Ordem, eventualmente, porque foi coisa que eu nunca imaginei poder vir a ser quando estava aqui a estudar. A Ordem é uma entidade relativamente nova, jovem. Foi criada em 98 e, portanto, também paga o preço dessa sua juventude, embora tenha uma longa história. Na verdade, a história associativa da Ordem dos Arquitetos tem 150 anos. Nascemos como associação de arquitetos, diga-se de passagem, muito pouco tempo depois da RIBA, que é uma entidade muito prestigiada, o Royal Institute of British Architects, e ainda antes da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, numa associação que foi criada pelo arquiteto da Casa Real, que era o Joaquim Posidónio da Silva, em 1863, e que eram 9 arquitetos que formaram a associação, o que é bastante engraçado também. Havia mais, mas penso que eram praticamente aqueles que tinham, enfim, prática profissional, sobretudo em Lisboa. E agora perguntar-me, e para que é que serve a Ordem? Essa coisa chata a que temos de pertencer e não percebemos bem porquê. Porque era o que eu pensava. E na altura não era obrigatório. Mas inscrevi-me com muito orgulho, porque ao mesmo tempo era um motivo de orgulho ir na altura a associação funcionava na Sociedade de Belas Artes, e era constituída por 2 divisões ou 3. Era uma coisa minúscula, com um funcionário, e eu já sou 2.300, imagina, já na altura em que eu estudava, se falava num boom de arquitetos, e esse boom hoje são 20.000 arquitetos inscritos na Ordem, e haverá mais, mas que não estão inscritos porque não praticam arquitetura ou porque emigraram, por mais diversas razões, o que faz de nós a 5ª maior ordem profissional do país. Portanto, passamos de uma coisa quase sem importância para que, pelo menos em número, temos importância. E não é só o número, porque, na verdade, hoje em dia, eu costumo dizer que o número tem, pelo menos, a vantagem de nos afirmar socialmente, do ponto de vista da nossa presença, tem a vantagem de, como eu digo, de que normalmente qualquer um de nós tem alguém na família que é arquiteto, qualquer português tem alguém na família ou conhecido que é arquiteto, que era coisa impensável há uns anos atrás, e sobretudo permitiu que ocupássemos áreas que nos eram afins onde não estávamos. Mas a Ordem, obviamente, que serve para aquilo que é óbvio, ou seja, serve para reunir os arquitetos, de preferência todos, aliás é obrigatório, mas preferiríamos que houvesse mais participação e mais atividade, mas isso lá iremos, mas sobretudo serve para garantir os atos profissionais dos arquitetos, ou seja, ao contrário do que às vezes se diz, pelo menos esta é a minha opinião, as ordens profissionais não existem para defender os interesses cooperativos. As ordens existem para defender o interesse público na medida em que garantem que os profissionais que estão nela inscritos servem bem as pessoas, servem bem os seus clientes ou quem quer que seja. Esta é uma das prerrogativas fundamentais, ou seja, a Ordem tem todos os arquitetos, porque desse modo diz que todos eles, nos atos que praticam-nos de forma a servir bem o interesse público. E é por isso mesmo que, de algum modo, o Estado delegou nas ordens, em todas elas, poderes especiais, que infelizmente ou felizmente não os usamos tanto quanto deveriam, porque nós não gostamos da palavra, mas são verdadeiros, ou seja, possivelmente o maior poder que a Ordem tem é o poder de regulação, que é um poder delegado pelo Estado. O Estado disse às ordens profissionais, a esta e às outras, por exemplo, que tínhamos funções de tribunal de primeira instância, porque ao termos um código deontológico e a termos problemas disciplinares, a Ordem, em primeira instância, é quem tenta resolver os problemas entre colegas, por exemplo, ou entre terceiros e colegas. E isto, obviamente, que lhe dá um papel muito importante e também um poder importante.